Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez para o B2Cast, nosso segundo episódio. Hoje eu vou estar aqui com a Fabi Castro, ela que está como CEO hoje da Montreal Turismo, mas tem uma carreira aí em gestão de pessoas incrível e veio aqui compartilhar as experiências com a gente, né? Falar um pouquinho dessa carreira, dessa trajetória e trazer alguns insights para vocês. Bom dia! Bom dia, pessoal. Bom dia, Dani. Obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. Muito legal essa iniciativa e, olha, acho que vai ser um canal de troca riquíssimo, viu? Parabéns aí pela iniciativa. Vamos embora, vamos fazer esses canais aí, levarem aí. Conhecimento para esse público de RH, tornar o pessoal cada vez mais estratégico. Fabi, quem é você? Fala para o pessoal, se apresenta aí. Tá bom. Bom, eu sou Fabiana Castro, sou daqui de Brasília, filha de mineiro com carioca, sou casada, tenho 2 filhos lindos, um de 12 anos e um de 7, casada há 25 anos, formada em administração, comecei a trabalhar bem cedo, com 16 anos, e vim trilhando a minha carreira ali mais na área administrativa. Quando eu fiz a faculdade de administração, eu queria conhecer um pouco sobre todos os subsistemas que existem dentro de uma organização, para eu entender qual que eu queria me especializar. Na época, eu fiquei encantada com a parte de marketing e a parte de recursos humanos. Acabei declinando um pouco mais para marketing, então, assim que eu acabei a minha graduação, eu já fiz uma pós em marketing. Gostei bastante, mas eu vi que o que eu me apaixonei pelo marketing não ia casar com os meus objetivos de vida pessoal, porque eu queria muito trabalhar em eventos, na parte dos bastidores mesmo, todo aquele processo de planejamento. E acaba que isso acontece muito finais de semana, tem muita necessidade de viagens. Eu falei, poxa, eu não vou conseguir casar isso com uma vida familiar que eu também busco para mim. Então, eu acabei indo para o lado de gestão de pessoas. Na época, eu tinha uma amiga que já era dessa área e ela falava assim, para que você está indo para marketing? Você é pessoas por total. Vem comigo, minha mãe tem uma consultoria, ela vai ter umas turmas agora, eu vou até te dar um curso de presente para você ver como você vai se identificar. E aí, na época, a Mara Abraão tinha uma consultoria aqui em Brasília, ela me deu um curso, eu fiz ali falando sobre recrutamento de seleção, avaliação de desempenho, e, de fato, me apaixonei por essa área. E aí, dentro da empresa que eu estava na época, que era na Claro, né, eu entrei ali na época de Americel, a gente entregando a idade, né, Dani? Já falou o nome. Você foi meu par de Americel, hein? Então, a gente entrou lá como estagiário, né? Pequeno spoiler, a gente se conheceu na Americel, tá? Depois vocês procurem o que é a Americel aí, para vocês entenderem. Uma segunda dica, né? Legal Pacas. Tá entregando bastante mesmo. Bastante. A gente se conheceu, eu fazia estágio na área de RH e a Fabi fazia estágio na área administrativa, né? Isso. E ali a gente começou a ter os primeiros contatos com uma turma muito boa à época, inclusive, né? O pessoal voou bastante aí. E aí, dali para frente, sua carreira começou. Isso. E aí, dali, eu fui não só no administrativo, depois acabou que eu fui para o financeiro. Cheguei aí para o marketing de lá. Legal. Só que quando eu fui para o marketing, aí a gente atuou mais numa linha de trabalhar com os agentes autorizados a parte da comunicação dos produtos novos de tecnologia que estava vindo, que era a parte de dados. E aí eu fui à frente fazer a capacitação desses parceiros, a própria capacitação do pessoal do call center. E aí a equipe da Claro me viu dando treinamento, achou super legal. Foi numa época que eles queriam internalizar a área de treinamento. E aí foi quando eu consolidei a minha entrada no RH pela área de treinamento e desenvolvimento. Então foi super legal, viajei esse Brasil inteiro, viajei bastante no Centro-Oeste, bastante para o Norte. Isso me deu uma bagagem cultural gigantesca, porque eu tinha que saber comunicar com várias culturas diferentes, de níveis sociais diferentes. Então, isso já começou a me dar aquele olhar para pessoas e saber trabalhar com diferentes níveis e diferentes pessoas mesmo, de culturas diferentes, de formações acadêmicas diferentes. E foi super rico, assim, para a minha formação como pessoa e profissional, sabe? E aí, passados 8 anos ali, que pegamos ainda a parte da movimentação virando Claro, então foi o primeiro processo de fusão de empresas que eu participei também. Isso trabalha muito a nossa resiliência, né? Bastante. Porque você vê que o quadro vai enxugando e você vai ficando e vai absorvendo atividade, absorvendo atividade, absorvendo atividade. E aí você vai vendo até onde você é capaz de ir, né? Saindo de lá, eu fui trabalhar na Spot, que é uma consultoria também, ainda aqui da Eudete. E a gente ficou lá 1 ano e meio, ajudei ela a implementar ali toda a parte de RH interno. Foi muito bacana, ela me deu muitas oportunidades ali na época junto com a Silvia. Foi a minha imersão na parte de recrutamento e seleção. Legal. E alguns projetos e empresas também um pouquinho mais estruturados. Foi quando também trabalhei com a Carol Mangoni de novo, porque ela era estagiária lá atrás, a gente trabalhou junto ali na Spot, aprendi bastante com ela. E aí, nessa, eu acabei indo para a GVT, que eu queria muito voltar para a Telecom. Eu simplesmente era apaixonada pelo segmento de Telecom. A GVT era uma empresa de Curitiba que estava se expandindo e crescendo bastante.
E aí lá foi minha grande escola, assim, de recursos humanos. O RH, apesar dele ficar todo em Curitiba, ele era extremamente estruturado. A gente, das pontas, participava ativamente na construção de todas as estratégias de RH. Então, a gente ia bastante para Curitiba participar da construção da estratégia para a gente executar nas pontas. Então, eu executava em todo o Centro-Oeste, tinha aproximadamente 2.000 colaboradores na região que eu era responsável. E foram, assim, 8 anos maravilhosos de aprendizado e que hoje tudo que eu levei para Montreal foi o que eu, de fato, não só somei ao longo dessa carreira, mas que eu aprendi principalmente na GVT, porque ela era um RH extremamente estratégico. E tinham todos os processos de RH lá na GVT? Todos. Lá a gente trabalhava muito com o modelo Business Partner. Sim. Então, quando eu vim para a ponta, eu vim numa linha de ser uma analista sênior de recrutamento e seleção. Então, eu saí de uma carreira de coordenação na Spot para dar um passo para trás para ser uma analista, mas como era uma empresa maior, eu vislumbrava conhecimento e mais bagagem em todos os outros subsistemas de RH, que foi exatamente o que eu consegui lá. Então, em pouco tempo, eu virei uma consultora Business Partner, e aí a gente acabava atuando em todos os subsistemas. Se tinha projetos de remuneração, a gente ia para Curitiba, trabalhava com a equipe de remuneração junto, voltava para a ponta e aplicava. Tinha projetos de avaliação de desempenho, ia para a matriz, recebia cursos, treinamentos, entendia como ia funcionar o modelo de aplicação de avaliação de desempenho, vinha para a ponta e executava. Então, era um modelo de gestão de RH muito diferente, porque quando a gente estava na Claro, que centralizou tudo em São Paulo, a gente acabava na ponta recebendo muita informação para executar. E na GVT era muito diferente, a gente fazia parte da construção. Eu acho que quando você é convidado a fazer parte da construção de algo, que você entende o porquê e toda a origem, te possibilita ser muito mais estratégico até na execução. Eu acho que esse era totalmente o diferencial da GVT. Então, isso foi muito legal. Fiquei lá 8 anos também, até que teve a fusão com a Vivo, então passei pela minha segunda fusão. E, nesse momento, voltou-se a se centralizar muita coisa em São Paulo, e aí foi o momento que eu decidi sair, e aí foi quando eu assumi uma gerência de recursos humanos na Montreal Viagens. Legal. E aí foi onde começou um segundo grande desafio que me trouxe onde eu estou hoje, na cadeira da presidência, né? Então, foi uma jornada ali já de quase 7 anos, que é bem incrível. Eu vou querer explorar bastante essa parte da gestão de RH na Montreal, até você chegar à presidência. A gente sabe que não é fácil, né, pessoal? Uma pessoa sair de uma gestão de RH e assumir o principal posto ali da execução. Então, vou querer saber quais são os segredos da Fabi em relação a como foi esse caminho aí, o que aconteceu. Mas deixa eu explorar um pouquinho, você trouxe uma coisa bem legal da GVT, e que eu já falei para muitos coaches meus, já falei para muito cliente também da B2, né, pessoal de RH que às vezes está aqui com a gente em alguma jornada, e você trouxe, olha, eu era coordenadora de RH, dei um passo para trás para ir para uma empresa que ia me trazer, me levar mais conhecimento, né? Sim. Então, como é que foi essa decisão? Porque eu imagino que exatamente isso daí seja uma questão que, cara, aqui eu tenho um ponto crucial. Sim. Dou um passo para trás em termos de status, cargos, eventualmente até uma questão salarial, se for o caso. Sim. E o que você percebeu de ganho nesse processo? Me fala um pouquinho disso. Quando eu estava na Spot, foi a minha primeira cadeira de gestão. Então, para você ter uma ideia, eu entrei lá como uma analista de recrutamento e seleção e em menos de 3 meses eu virei coordenadora. Então, foi um primeiro desafio com a liderança ali. Por mais que eu tivesse ali 6 pessoas na minha equipe, fazendo a gestão daquelas pessoas, eu via que eu também queria me aperfeiçoar como gestora. Mas, antes disso, para ser uma boa gestora de recursos humanos, eu tinha que conhecer mais subsistemas. Então, eu acredito, Dani, que se a gente quiser aprender, se a gente quer se desenvolver, a gente tem que abrir mão de determinados status e ego. Eu acho que se a gente se apegar muito nisso, a gente vai perder oportunidades incríveis. Então, eu acho que esse foi o primeiro ponto que eu também pensei muito na época. Eu falei, cargo, para mim, não é importante nesse momento. É muito mais importante a minha base de conhecimento e experiência em todos os subsistemas de RH, para que, no futuro, de fato, eu seja uma gestora um pouco mais completa, com mais experiência técnica, até para desenvolver o meu time. Então, quando eu virei coordenadora na Spot de uma equipe de recrutamento e seleção, eu tinha psicólogas e analistas que já faziam recrutamento e seleção há 4, 5 anos. E eu tinha 3 meses de experiência. Então, às vezes, que até para dar dicas e desenvolvê-las, eu não tinha uma bagagem o suficiente. Então, eu ia muito mais numa liderança de organização das agendas, organização dos processos. Mas eu entendo que a liderança tem que desenvolver o seu colaborador. Então, eu precisava aprofundar os meus conhecimentos. Então, a remuneração era praticamente a mesma. A diferença é que tinha um pouco mais de benefícios por ser uma empresa maior. E eu fui com a cara e a coragem. Foi muito legal. Eu não assumi de cara uma vaga de liderança lá. Eu fiquei como consultora mais ou menos uns 4 anos.
E aí, depois que eu assumi uma cadeira de coordenação. Então, eu acho que a gente tem que também respeitar o nosso tempo de desenvolvimento, sabe? Às vezes, a gente quer dar um passo maior do que a perna, e esse é o primeiro processo que você pode, de fato, entrar numa cilada, que para você voltar depois vai ser bem mais difícil. Então, para mim, foi muito tranquilo, porque eu tinha isso muito certo para mim, o que eu queria, que era me desenvolver. Então, naquele momento, a prioridade não era cargo, era desenvolvimento. Muito bom. É assim, a gente consegue perceber, né, que grandes executivos, eles passam muito mais uma jornada de conhecimento do que uma jornada de olhar no início da carreira deles ali por grana, por cargo, coisa nesse sentido, né? Então, acho que faz mais sentido mesmo a gente abrir mão e estar olhando para conhecimento. E essa chave aí você virou e topou, né? Eu virei porque... De novo, eu precisava ser referência para a minha equipe, né? Eu precisava que a minha equipe olhasse para mim e falasse assim, nessa experiência da Spot, eu via que a equipe olhava e falava assim, mas por que ela está ali sendo que a gente tem muito mais experiência do que ela? Lógico que com o tempo eu fui conquistando a equipe, ajudando a organizar os processos, e isso a gente conseguiu evoluir bem, assim, tanto do ponto de vista de quantidade de clientes que a gente atendia, mas a parte de qualidade mesmo. Mas eu queria algo mais, assim. Então, acho que essa bagagem que eu consegui conquistar me ajudou a ser o RH estratégico na Montreal hoje, porque eu consegui não só ver tudo o que eu queria ser, também o que eu queria não ser, sabe? Acho que quando a gente convive num ambiente corporativo, não dá para falar assim, eu não vou conversar com fulano, porque no fulano não me identifico. Cara, tem coisas do fulano que você pode aprender com eles, tem coisas que talvez você também não queira aprender. Então, acho que todas as pessoas, elas têm alguma coisa boa para te ensinar. Então, eu também olhava muito isso, assim, eu tentava me relacionar sempre muito bem com todo mundo, porque eu olhava e falava assim, cara, tudo bem que tem gente que não gosta do fulano por causa disso, mas ele sabe fazer isso aqui muito bem, eu posso aprender isso com ele. Ou eu posso tentar ensinar isso aqui para ele. Então, essa troca, ela era muito rica, assim. E esse ambiente de troca, ele era muito característico também da cultura da GVT. Aí a gente entra no assunto cultura, que como isso faz a diferença também para você ser estratégico. E aí eu queria trazer esse aspecto, primeiro te fazendo uma pergunta de quais foram os 3 grandes pontos na GVT que você carrega até hoje na sua carreira. O que você aprendeu, né? Uma empresa que era grande, perspectiva de carreira, depois foi incorporada por uma outra gigante de telecom. O que você aprendeu lá que você carrega até hoje? Conhecimento do negócio. Não é o fato de você ser do RH que você não tem que dominar o negócio da empresa que você trabalha. Ô, Fabi, desdobra um pouquinho para mim, assim, o que é conhecimento do negócio que a gente tanto fala, né, em RH estratégico? Então, vou trazer isso para o exemplo prático, tá? Tá bom. Quando eu entrei na Montreal, para mim, turismo era algo muito novo. Eu nunca tinha trabalhado com turismo. Então, eu precisava entender, assim, o que a gente vende? Qual é o meu produto? Quais são os indicadores que mensuram esse produto? Qual é o meu público? Poxa, quando a gente está falando de comunicação hoje, telecomunicações, virou quase que uma necessidade básica, né? Ninguém vive mais sem um celular hoje ou uma internet. Mas quando você vai para turismo, que você trabalha com viagens, acaba sendo um pouquinho mais alto ali na pirâmide de Maslow por uma situação mais de status, de realização. Então, é um mercado que ele é muito promissor, muito gostoso de se trabalhar, mas ele é muito sensível à economia. Então, lógico que a gente sabe que tem algumas camadas que, independente da economia, sempre vai ter muito dinheiro para viajar. Mas, dependendo do produto e do tipo de pacote que a empresa que você trabalha faz, ele vai ser mais sensível. Então, eu passei a entender isso, assim, o que é esse segmento de turismo, como é que funciona a relação com a rede hoteleira, qual é a relação do nosso produto com essa rede. Hoje, eu vendo para um cliente, eu sou um intermediador. Como é que é essa parte dessa intermediação? Isso tudo enquanto RH. Enquanto RH. Então, assim, eu precisava entender o que as áreas faziam, como funcionava essa engrenagem dentro da Montreal, porque como é que eu ia saber qual eram as pessoas certas, nos lugares certos, nas horas certas, se eu não conhecia as áreas? Então, quando eu entrei, eu assumi uma equipe que eu também via que ficava muito nesse mundinho RH. Eu só entendo de recrutamento e seleção. Tá, mas como é que você vai saber se a pessoa que você está contratando vai dar certo naquela área se você não sabe nem o que aquela área faz? Então, vamos entrar lá, vamos ver qual é a responsabilidade dessa área no negócio como um todo, qual é o perfil ideal para trabalhar nessa área, quais são os cargos que tem aqui, esses cargos estão aderentes ou não estão aderentes ao que a área precisa, como é que são os indicadores dessa área. Poxa, essa área nunca entregou resultado, mas nunca entregou por quê? São perfis das pessoas? É o time de contratação? É o conhecimento? Ou é sistêmico, ou é processual? Então, eu acho que isso foi uma coisa que... não tenho certeza, que foi uma coisa que a GVT me trouxe muito forte. É entender o negócio, conhecer o negócio a fundo, o que as pessoas fazem, como elas fazem,
para eu conseguir mapear tudo que eu preciso entregar de pessoas para aquela área, desde treinamento até perfil de contratação, até remuneração, até entender a cultura da empresa também, porque às vezes a gente chega de uma cultura de uma empresa e quer implementar a cultura daquela empresa na que você está entrando. Será que casa? Tem a ver com o negócio? Bom, eu cheguei de uma cultura super focada em resultados e qualidade, que era a GVT. Toda empresa precisa de cultura e qualidade, mas o modelo que aquela empresa estava sendo gerida naquele momento era isso que era o principal. Então, esse deparo de cultura também ele é muito importante, porque se a gente vem com muitos vícios e já quer pegar os nossos vícios e colocar ali dentro, a gente pode acabar com a cultura de uma empresa ou gerar mais atrito do que solução. Então, isso também foi um ponto muito delicado. Então, quando eu falo que o RH precisa entender do negócio, é preciso saber a minha empresa faz o quê, qual é o segmento da minha empresa, qual é o público, o que cada área faz, o que cada pessoa contribui para o negócio. Já sei disso, agora eu posso revisar os meus processos de RH para ver se eles estão aderentes ao que a empresa precisa. Então, esse foi o primeiro passo que eu aproveitei desse conhecimento da GVT para entrar na Montreal. Muito bom, muito bom. E um segundo passo, que a GVT te ensinou. Primeiro, entendimento do negócio. Sim. O que mais que você fala assim, até hoje eu carrego aqui comigo na bagagem? Eu acho que a construção em conjunto, né? Quando você consegue unir o conhecimento de várias pessoas para você fazer algo melhor, isso é muito interessante. Então, como eu falei, a gente tinha muito esse hábito na GVT de ir para Curitiba, entender como ia funcionar todo o processo, e aí a gente vinha para a execução. Então, com a própria equipe de RH, eu comecei a construir muito isso. Gente, vamos aqui, como é que a gente trabalha hoje comunicação interna? Então, eu tinha lá meus 6 pilares de RH que eu sempre acompanhei, e que são ali mais ou menos a minha base de planejamento da área mesmo, que eu também absorvi isso lá da época da GVT. Então, eu tenho um pilar contratar, treinar, apoiar, pagar. Dentro desses macroprocessos, eu tenho os microprocessos. Então, naquele momento, eu entendi como funcionava a Montreal e o que a Montreal estava precisando com maior urgência. Então, dentro dos meus macropilares, qual que nesse momento é o mais deficiente? Está sendo de contratar. Então, vamos começar em todos os processos de contratação, o que a gente precisa organizar para entregar melhor para a empresa. E nisso, eu não saía tomando decisão sozinha de como que aquele processo, a partir de hoje, vai ser assim. Não, eu ouvia os gestores, eu conversava com eles, falava, olha, o que você sente falta hoje da área de recrutamento e seleção? Quando você faz um processo seletivo aqui hoje, o que você vê de positivo, o que você vê como ponto de melhoria? Você se sente atendido pela área de recursos humanos? O que você acha que a gente poderia fazer para trazer pessoas melhores para você? Então, a partir de uma escuta ativa dos gestores, eu trouxe para dentro da área, com toda a equipe de recursos humanos, de que a gente tinha aqueles feedbacks dos gestores e como é que a gente poderia trabalhar isso de uma forma diferente. Porque, por mais que cada um tenha o seu papel dentro do RH, se a gente faz essa construção em conjunto, eu amplio o conhecimento da minha equipe. E, aos poucos, eu vou trazendo para que todos para o cenário de business partner, que é o quê? Parceiros do negócio. Boa. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi muito na GVT e que eu trago isso até hoje. E agora não mais só na área de RH, né? Em todas as áreas que eu passei. Então, hoje, como CEO, eu tenho ali 2 superintendentes abaixo de mim, que quando a gente precisa trabalhar alguma ideia ou algum processo, a gente chega junto, conversa junto, vamos entender por que está funcionando, por que não está funcionando e como a gente pode fazer isso em conjunto. Então, acho que esse modelo funciona muito bem e é o que ajuda, de fato, a gente a ser estratégico, porque quando a pessoa ajuda na construção, ela se sente mais parte daquilo, ela domina mais, ela tem mais interesse. Então, ela vai fazer com muito mais paixão e engajamento e a chance de dar certo é muito maior. Muito bom. E aí você estava trazendo uma questão de ir lá no gestor, conversar para levantar quais são as principais demandas ou os gargalos dos processos de gestão de pessoas. Como é que você media esses resultados? Que indicadores que você usava? Quanti, quali? Como é que era isso? Aí a gente vai para o terceiro pilar que eu trago comigo até hoje, que é diagnóstico. Boa. Né? O que eu percebi? Quando eu entrei na Montreal, já existiam muitos processos bacanas de RH, mas que aplicados na prática eram um pouco mais burocráticos. Então, um exemplo, já tinha uma pesquisa de clima toda estruturada para aplicar, mas ela tinha mais de 200 perguntas. Então, dificilmente o colaborador ia ter vontade de responder aquilo tudo. Sim. Então, quando eu entrei, uma das coisas que o primeiro dono me falou assim, Fabi, conquista o GPTW para a gente, é meu sonho. Eu falei, vamos preparar a empresa para isso, porque também a gente não pode chegar no primeiro ano sem nunca ter aplicado uma pesquisa de clima e já trazer uma GPTW, porque a não conquista do selo poderia gerar uma frustração e um impacto muito grande nas pessoas, né? Eu falei, então a gente tem que fazer um trabalho de médio a longo prazo para isso acontecer. Primeiro, vamos entender como está o cenário hoje.
Então, a gente pegou já a pesquisa da GPTW, que a gente já tem uma ideia de quais são as perguntas, otimizei a pesquisa que tinha de 300 para 50 perguntas, e a gente aplicou a pesquisa de clima no primeiro ano. Nesse momento, o que eu vejo também que é muito importante? A área de comunicação interna, porque se ela não consegue ser uma área atuante que gere credibilidade naquilo que o RH se propõe a fazer, as pessoas não vão se engajar em participar. Então, existiam alguns resquícios na cultura, muitas vezes falta de confiança, ou tudo que eu falava poderia voltar para mim. Eu falei, não, a gente não pode, as pessoas não podem ter medo de falar aquilo que elas querem de melhor. Então, a gente fez um trabalho muito forte de trabalhar uma plataforma na pesquisa de clima, mesmo que internamente, que não fosse possível identificar as pessoas, deixar claro esse anonimato, para que as pessoas sentissem vontade a participar. Então, no primeiro ano, a gente teve uma adesão bacana, mas ainda não senti que as pessoas tinham sido 100% verdadeiras. Mas como a gente fez um processo de desdobramento, tanto com as equipes, olha, gente, a nota da empresa foi X, e essa área, a nota foi Y, e isso foi os principais pontos que vocês trouxeram. Vamos conversar sobre isso aqui? O que vocês acham que Aí você precisa fez uma melhorar? espécie de grupo focal dentro das áreas. Grupo focal com todas as áreas. Então, isso começou a gerar credibilidade, porque, poxa, a gente respondeu aquilo ali que não era muito legal e nada aconteceu com a gente de novo, a gente ainda foi ouvido. Sim. Então, no segundo ano, a pesquisa foi muito mais efetiva. Boa. E aí, de fato, eu tinha uma expectativa de que a nota cairia no segundo ano e isso realmente aconteceu, porque as pessoas estavam se sentindo mais à vontade para falar o que realmente pensava. E, a partir disso, foi desdobramento do resultado com as pessoas e fazer plano de ação e implementar plano de ação. E aí, uma coisa que eu percebia também é que, assim, qual é a cultura dessa empresa? E os próprios donos me falavam, olha, a gente não tem muita certeza de qual é a cultura, porque a gente tem gestores de várias áreas diferentes, que vieram de segmentos diferentes, e qual é o modelo de gestão que a gente precisa ter aqui? E aí, eu fui para a segunda etapa de diagnóstico de cultura. E aí, eu tinha participado de um projeto gigantesco, na época da fusão da GVT, porque quando a Telefônica comprou a GVT, ela já tinha comprado a Vivo e mais a GVT. Então, a gente tinha 3 culturas diferentes ali dentro. E, na época, o VP de Recursos Humanos, ele fez um trabalho de cultura gigantesco para entender qual que seria a cultura única da Vivo no Brasil dali para frente. E eu tive a honra de participar desse projeto. Então, eu conheci muito sobre cultura, a metodologia do Richard Barrett. Então, foi muito legal. Então, eu peguei essa metodologia de uma forma mais simples e apliquei em toda a Montreal. Então, já tive um diagnóstico de cultura. Quais eram os nossos valores que as pessoas tinham, os que elas desejavam e o que a gente precisava para alavancar o negócio. E aí começamos a fazer um trabalho em cima disso. Revisei missão, visão, valores, comecei a trabalhar ações dentro da empresa que desenvolvessem aqueles valores, amarrei toda a avaliação de desempenho que a gente também implementou em cima dos comportamentos, que eram comportamentos que levavam aqueles valores. Então, diagnóstico é uma coisa muito importante também, porque se você não tem um diagnóstico, você vai fazer ações que você não vai saber onde você quer chegar, o que você quer atingir. Então, diagnóstico é o terceiro ponto que eu aprendi muito com a GVT e eu levo para tudo hoje. Legal. E aí é interessante, né? Porque você deu, em princípio, um passo para trás ou para o lado quando você entrou para a GVT e começou a buscar conhecimento. E aí, olha o que acontece, né? Você traz até hoje pilares de trabalho em equipe. Você trabalha com seus superintendentes hoje de uma maneira muito diferente de vários outros executivos, né? Que escutam e depois tomam uma decisão ali. Não, ok, vamos trabalhar aqui em conjunto, depois a gente vê o que é melhor e deixa o ego um pouco mais de lado. E aí você consegue ter acesso a um projeto incrível desse, de uma Vivo trabalhando ali cultura de 3, 4 empresas grandes, né? Telefônica, Vivo, GVT e tudo mais. E você consegue carregar isso como um conhecimento seu. Então, aquela premissa tua de lá de trás, de aprender a CBP, de aprender os processos de RH, de estar aberto a conhecimento, deixar o ego de lado, fazer com que as coisas aconteçam, acarretaram em você levar um RH mais robusto para Montreal, né? E conseguir trazer esse processo como um todo, né? Isso. Foi muito rico, assim. Quando eu olho toda essa trajetória, eu falo, nossa, que bom que eu tomei essa decisão lá atrás, porque, de fato, o aprendizado ele foi gigantesco. E eu penso que até para a gente continuar hoje sendo estratégico, por mais que eu carregue tudo isso comigo, a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Olhando o que o mercado está fazendo, quais são as melhores práticas. Eu acho que isso é uma coisa que eu trago muito para as equipes hoje. O que o mercado faz? Quais são as melhores práticas que a gente também pode trazer para cá? Então, essa base de pessoas, eu acho que ela é fundamental para gerar resultados, assim, sabe? Hoje, eu sei que a gente tem muitos processos automatizados, a gente tem a inteligência artificial chegando,
Mas eu acho que se a gente não conseguir olhar para as pessoas e, de fato, trazer delas o que elas têm de melhor, vai ser muito difícil da gente continuar as empresas no futuro, porque acho que as pessoas elas fazem toda a diferença. Eu comento muito com os nossos clientes, né? Não sei se o pessoal que vai assistir a gente já escutou alguma coisa do Daniel, mas eu volto e meia falo. Comercial e marketing quebra a empresa por fora, porque você fica sem cliente, sem imagem, então você não consegue trazer o cliente para dentro de casa. E RH quebra a empresa por dentro, gestão de pessoas quebra a empresa por dentro. Sim. Porque se você traz o seu cliente, consegue fazer uma linda de uma campanha, já tem pessoas ali fazendo esse processo, mas se o teu cliente entra na hora da operação funcionar, na hora desse cara ser atendido, na hora de você fazer uma entrega, você não consegue, você fatalmente vai fazer com que esse cara vá embora e agora com um nível de consciência muito maior, né? Porque talvez você que tenha feito o processo dele despertar as dores e estar consciente que precisava de você. Sim. Agora seu concorrente vai achar isso ótimo, né? Porque agora que não deu certo com você, mas agora eu sei que eu preciso de alguém para resolver esse problema. É isso. Então, pessoas fundamental na estratégia, né? E os seus clientes são pessoas também. Se você também começa a observar isso e também faz esse trabalho de diagnóstico, eu tenho uma cunhada que ela trabalha muito com a parte de experiência do cliente. E a gente conversou bastante esses dias e ela acompanha vários profissionais nessa área, ela vem se especializando. E eu fiquei muito feliz porque ela disse que o Brasil, pelos estudos que ela vem fazendo, está entre os países que mais têm focado na experiência do cliente, né? E já vem um tempo que dentro da própria Montreal, a gente começou olhando a jornada do colaborador e agora a gente cada vez mais olha a jornada do cliente. Porque o colaborador ele faz parte dessa jornada do cliente durante todos os contatos que ele faz com a gente. Se ele recebe um e-mail que enviado pelo marketing, foi alguém do lado de cá que escreveu aquele e-mail que está influenciando naquela jornada. E como é que está a jornada desse colaborador que está fazendo esse e-mail? Ele está feliz? Ele está conseguindo passar uma mensagem bacana para o cliente? Porque isso acaba transcendendo, né? Então, a gente até agora, de novo, revisitou todas os nossos valores, porque a gente fez uma pesquisa no início do ano de satisfação com os clientes. Então, eu vi clientes da minha base e clientes que já saíram. Até para entender qual é a percepção com relação à empresa. Aí, de novo, a minha experiência de diagnóstico, né? Sim. Só que agora, na minha posição, não só olhando só para colaborador, mas olhando para cliente. Então, isso trouxe vários insights, até de posturas dos nossos colaboradores do ponto de vista de valores que a gente precisava atualizar com base naqueles lá atrás que eu já tinha revisado. Então, a gente agora precisa trabalhar um pouco mais esses valores porque o cliente está sentindo falta desses tipos de comportamento. Um pouco mais de prontidão, um pouco mais de autonomia para, às vezes, resolver rápido ali numa primeira ligação. Então, a gente já revisitou também os nossos valores atuais para que, de fato, a gente comece a movimentar mais comportamentos dentro das nossas equipes para entregar aquilo que o cliente tem como expectativa. Então, é um ciclo, né? Assim, a gente vê que existe essa engrenagem interna para atender um cliente lá fora que está cada vez mais exigente. E se o Brasil está se destacando nisso, isso também aumenta a minha concorrência, porque se eu não olhar essa jornada do meu cliente, mas o meu concorrente sair na frente e fizer isso, provavelmente os meus clientes vão olhar mais para ele do que para mim. Então, essa também é uma estratégia que cada vez mais a gente vem buscando lá na Montreal. Bem legal, bem legal. Então, olha só como a gente consegue conectar várias coisas diferentes, né? Falando de RH, já fomos para a experiência do cliente, já falamos de entendimento do negócio. Diagnóstico a gente só consegue fazer quando a gente conhece, né? Imagina você vai no médico, você fala para ele quais são os sintomas que você tem, estou me sentindo muito bem, por conta disso, ele vai te dar um diagnóstico errado, né? Então, um medicamento errado, o que você está sentindo melhora, só piora. Aí você vai num outro e fala, não era isso não, era isso daqui. Ó. Aí você tomou um remedinho, passou. Então, isso faz toda a diferença, saber fazer um bom diagnóstico e ter conhecimento para poder fazer um bom diagnóstico. Né? E, Fabi, você trouxe uma coisa para Montreal, eu queria aprofundar um pouquinho mais esse tema, que eu agora fiquei super curioso. Você você trouxe assim, quando eu entrei na Montreal, o CEO, o dono da empresa, falou assim, puxa, tira GPTW pra gente. E aí, talvez, clima não seja o processo mais estratégico de RH quando você vai fazer um diagnóstico, quando você vai começar a implementar alguma coisa para gerar impacto. Mas era o sonho dele, né? Sim. E você focou naquilo para poder conseguir abrir porta, para conseguir ter credibilidade. Isso. O que eu entendia, né? Eu falava, olha, eu vou trazer GPTW para você, mas não porque eu fui lá, paguei uma pesquisa, eles vieram, aplicaram, a gente ficou um pontinho acima ali e conseguiu o selo. Eu acho que a empresa ela tem os colaboradores, para eles responderem uma pesquisa,
eles têm que sentir que aqui, de fato, é uma das melhores empresas para se trabalhar. E isso é uma soma de vários fatores, né? Como você falou, não é só o clima, não é só todo mundo ser legal, todo mundo se respeitar, mas como é que são os processos aqui dentro? Como é que as pessoas são desenvolvidas? Como é que é a liderança? Então, para mim, a pesquisa de clima foi simplesmente um diagnóstico para ver qual processos dentro da empresa eu precisava priorizar para organizar, para atualizar e para melhorar, para, de fato, gerar o clima não em função de e-mails ou oba-oba, né, ou festinhas ou brindes para os colaboradores o tempo todo, mas, de fato, processos mais estruturados que tivessem um início, meio e fim. Então, o clima ele é importante, mas a gente tem que estar sempre mensurando o desempenho da empresa associado a esse clima, porque não adianta o clima ser super legal e a empresa não estar trazendo resultado. Então, você tem que combinar muito as duas coisas também. Então, para você ter uma ideia, a gente fez pesquisa de clima 3 anos seguidos, para só no 4º ano a gente trabalhar com a GPTW, que foi no ano retrasado. Então, a gente tirou o selo de 22 para 23, e esse ano a gente fez a pesquisa de novo. No ano passado, a gente ficou com uma nota ali bem na portinha ali para quase não ser certificado. E esse ano a gente tirou 12 pontos a mais do que o ano passado. Então, de fato, você vê que as pessoas entenderam. A gente entrou com uma prática também do ENPS a cada 3 meses, que já são pequenas perguntinhas ali. E aí, você indicaria seu colega para trabalhar aqui na empresa que você trabalha? Uhum. Isso também já traz bastante insight. Uhum. Então, eu vejo que o selo ele veio no momento que a gente falou assim, não, a gente tem que merecer ele. E não simplesmente aplicar uma pesquisa e, por acaso, todo mundo dá uma nota boa, porque teve um brinde um dia antes, né? Aquelas coisas que, às vezes, algumas empresas praticam. Que acontece por aí. Em vésperas de pesquisa, né? Não, lá a gente não fez isso, não. A gente preparou a empresa para esse momento. Então, acho que a conquista foi muito mais prazerosa, sabe? Porque a gente viu que foi um esforço de médio e longo prazo que trouxe esse resultado. Mas agora a gente precisa trazer esse resultado para a empresa também. Muito bom. Eu costumo falar para os nossos clientes que pesquisas de clima, quando bem aplicada, né, você tem que saber exatamente o que você quer do resultado da pesquisa de clima. Quando você sabe qual é o resultado que você quer dela e coloca as perguntas ali dentro para poder fazer esse diagnóstico de maneira mais correta, né? Você consegue sair ali com os pilares que você tem que trabalhar em cada uma das áreas ou no corporativo como um todo. Sim. Então, acaba que você usou uma parte de estratégia disso para poder direcionar, nortear suas ações, né? E eu acho que um cuidado que também as empresas precisam ter com pesquisa de clima é para que ela não vire um muro de lamentações. Perfeito. Né, do colaborador. Porque se ele pega e usa isso como um empoderamento lá dentro, o RH começa a ficar com alguns miquinhos no ombro ali. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado. Acho que tem que ter uma frequência, as pessoas têm que entender a responsabilidade delas no momento de responder aquela pesquisa. E aí, eu acho que a comunicação interna ela é tudo nesse momento. Então, um exemplo, né? Desde a época da pandemia, a pandemia foi muito impactante para o segmento de turismo. A gente falava assim, como é que a gente vai continuar estimulando uma cultura, sendo que vai estar todo mundo em casa, não vai estar mais se vendo no dia a dia. Então, a gente criou um momento que a gente chamava Conexão Montreal. Então, todo mês, a gente tinha uma live com todos os colaboradores numa sala de uma videoconferência para falar sobre um tema. Esse tema podia ser os resultados da empresa, esse tema podia ser o que tinha acontecido nos últimos 30 dias ou o que vai acontecer nos próximos 30 dias. Ou era uma palestra sobre algum tema específico daquele mês, Novembro Azul, né? Então, a gente sempre criou esse hábito durante a pandemia e, quando a gente voltou para o escritório, a gente continuou com esse hábito. Então, pelo menos a cada 3 meses, a gente tem os fechamentos do resultado do trimestre, que todo mundo entende o que está acontecendo. A cada 6 meses, o fechamento do semestre. E, entre esses períodos, a gente vai trazendo como é que foi definido o nosso planejamento estratégico e até onde a gente já chegou e aonde a gente ainda precisa chegar. Então, essa comunicação também ela é muito importante com as pessoas. E isso a gente pegou muito forte na pesquisa de clima, que as pessoas não sabiam para onde a empresa estava indo, desconheciam o planejamento estratégico, não estava muito claro para elas quais eram as metas delas. Então, isso foi super rico para mexer no negócio como um todo, até na forma de se comunicar com as pessoas. Então, isso também já começou a gerar esses resultados que a gente precisava. Então, a pesquisa de clima ela também não pode ser só uma ferramenta de RH, ela tem que ser uma ferramenta para o negócio, porque tem as perguntinhas que a gente coloca ali, que elas trazem insights importantes, até para entender por que talvez uma área A ou uma área B está desempenhando mais ou menos o seu papel. Às vezes, as pessoas não estão conseguindo entregar porque elas não têm uma expectativa alinhada do que se espera delas. E se aqui na pesquisa, com aquela área, você conseguiu perceber isso, o trabalho que você fizer ali de comunicação já melhora bastante aquele resultado.
Então, a gente começa a perceber que é muito mais amplo. Aí é você usar uma ferramenta de gestão de pessoas de uma forma estratégica para o negócio. Então, isso assim funciona bem também. Pô, Fabi, duas coisas aqui. A primeira, que você trouxe essa questão da clareza, né? Às vezes da pessoa não saber o que, que ela responde, você colocar as perguntas certas dentro da pesquisa de clima. E eu me lembro de um cliente nosso, que a gente apresentou o resultado da pesquisa de clima, e o CEO, quando chegou em determinada resposta, né? Ele virou e falou assim, mais de 30% das pessoas da minha empresa não sabem claramente o que, que elas fazem, o que, que se espera delas. Eu falei, exatamente isso. Pegando em números, a sua folha de pagamento é de tanto, num salário médio a gente está falando de uma ineficiência de tanto em grana. Aí ele, cara, a gente tem que fazer alguma coisa com isso quando sair daqui agora. Porque na cabeça dele, e claramente era isso mesmo, tinha um desalinhamento entre o que se esperava das pessoas e aquilo que o colaborador entregava, o que o gestor pedia. Então, a gente acabou fazendo uma ação para poder ter clareza nesse processo, né? E aí entrou desde descrição de cargos, feedbacks, alinhamentos em gestão, avaliação de desempenho, no processo de gestão de desempenho, PDIs, aí saíram várias coisas daí. Então, concordo muito com essa tua colocação da gente conseguir colocar as perguntas que façam sentido para o negócio, né? Exatamente. Porque aí você consegue se tornar mais estratégico. E criar um ambiente, né, Dani, que a pessoa se sinta à vontade de responder essas certeza. perguntas e seja sincera. Porque, às vezes, no receio do que vai acontecer, coloca sim para tudo, está tudo lindo, maravilhoso, você continua gastando uma energia em algo que não vai te trazer as informações que você precisa para movimentar os pilares dentro do negócio. Então, acho que isso também é extremamente importante. Os dois pilares que dentro do RH mais me ajudaram a fazer um RH estratégico foi não só olhar para todos os processos, mas a comunicação interna. Ela foi fundamental. E, assim, você também olhar para os gestores e falar assim, gestores, vem aqui, a gente está mudando esse processo por causa disso e disso, a gente fez isso aqui em conjunto, tudo bem? Então, amanhã a gente vai soltar um comunicado para a empresa inteira falando sobre isso. A importância do alinhamento da comunicação também com a liderança, antes de soltar, às vezes, comunicação para a empresa inteira, é fundamental, porque o gestor com informação, ele se sente confiante e empoderado para tirar as dúvidas da equipe, às vezes até dar um feedback, olha, essa comunicação não foi tão bem entendida assim, se a gente tivesse melhorado essas palavrinhas, talvez na próxima a gente vai ser mais efetivo. Então, a gente, como um RH estratégico, também precisa ter muitos gestores nos nossos parceiros ali, do nosso lado, olhando o que está acontecendo dentro das áreas. Eu brincava com a minha equipe que eu falei assim, a gente vai saber o dia que a nossa área é estratégica quando eu não parar de entrar gestor aqui nessa área querendo trocar ideia com a gente sobre alguma coisa que está acontecendo na área dele. O dia que ninguém mais vir aqui tem alguma coisa de errado. E aí era engraçado, porque às vezes a gente estava lá na nossa salinha, ainda quando a gente ficava no outro escritório, e toda hora entrava um gestor, fulano, nossa, eu preciso conversar com você sobre isso aqui. Nossa, Fabi, a gente não consegue fazer as coisas, que os gestores não param de procurar a gente. Que ótimo, se eles estão procurando é porque eles estão entendendo que a nossa área é uma área de apoio para ajudá-lo em alguma decisão, para ajudá-lo em algum desenvolvimento na equipe dele. Para ele chegar no resultado dele. Exatamente. Então, isso, para mim, era um sinal incrível, assim, de que estava funcionando aquilo que a gente estava desenhando. Fora a alegria da equipe também, de conseguir participar das coisas, por mais que fosse de treinamento, mas no momento que precisava ir com a colega no recrutamento de seleção, ir junto, entender como funcionava. E aí eu comecei, de fato, a implementar o modelo Business Partner ali, principalmente logo ali depois da pandemia, né? A gente acelerou bastante esse processo de ter ali 2 colaboradores, dividir ali algumas áreas para um, outras áreas para outro, e eles faziam esse monitoramento constante e a parte dos indicadores de RH. Então, a gente já tinha alguns mais simples, no ano passado aprofundou um pouco mais esse modelo e aí vem trabalhando todo mês os indicadores de RH com os líderes ali, para eles entenderem o que está acontecendo da parte de pessoas dentro da área deles. Muito bom. Ô, Fabi, quantas pessoas tem no teu time de RH? Ou tinha no teu time, vai? Enquanto você era gerente de RH, a tua equipe eram quantas pessoas? Eu tinha 8 pessoas, tá. Né? Hoje eu estou com 5. Hoje 5? 5. Tá. Folha de pagamento tá no meio dessas 5? Tá, então, eu também fiz esse movimento lá atrás. A gente tinha a parte de folha de pagamento de benefícios dentro da área de controladoria. Tá. Então, quando eu entrei, eu também via que a gente tinha benefícios incríveis e que, às vezes, os colaboradores nem percebiam ou desconheciam. Então, na época, eu trouxe toda a parte de benefícios para a área de recursos humanos, a gente estruturou essa parte de benefícios, colocamos as políticas, as regras, e aí, em 2019, eu assumi também a parte de folha. Então, folha também está comigo hoje. Então, eu tenho ali 2 pessoas que cuidam de folha e benefícios e as outras... na verdade, eu estou com 6 pessoas porque tem mais a coordenação. E tem outras 3 que cuidam ali de recrutamento de seleção, 2 business partners e a minha coordenadora. Boa, então você está falando de uma equipe olhando para o estratégico de RH de Sim. 4 pessoas. Isso.
Boa, boa. E aí faz clima, seleção, avaliação de desempenho, Isso. processo de cultura, Processo indicadores de de cultura. RH, indicadores lá para medir os resultados. Isso. E elas ainda participam ativamente comigo em todas as reuniões de liderança. Então, eu tenho duas reuniões com a minha liderança por mês. No início do mês, para a gente entender como foi o mês anterior e os desafios do mês que entra. E uma quinzenal, de novo, com toda a liderança, para a gente entender, nos primeiros 15 dias, o que aconteceu, se vai chegar no resultado ou não, e o que ainda tem que melhorar na segunda quinzena para entregar o resultado do mês. E as BPs e a coordenadora de RH estão sempre comigo, porque elas precisam entender ali quais são as áreas que estão com maior dificuldade para entrar nessas áreas e ajudar, né? Seja, de novo, com treinamento, seja com recrutamento e seleção. Então, elas estão sempre junto ali, participando ativamente das reuniões de negócio também. Mas aqui quem estiver escutando o nosso programa vai pensar assim, mas o meu CEO ou a minha diretoria não me chama para estar lá na reunião de líderes, como a Fabi faz, porque a Fabi veio de RH, ela virou CEO, ela sabe a importância, então ela chama o time que está com ela agora, né? Então, assim, essa é uma desculpa que tradicionalmente pode cair aí para algumas pessoas, né? Sim. Aí eu queria te fazer uma outra pergunta, então, Tá. para a gente poder fazer a construção inversa desse modelo. Até imagina a pergunta. Vamos ver se é essa mesma. Bom, quando você estava lá enquanto gerente de RH e você trouxe a questão dos gestores, deles estarem entrando na sala ali o tempo inteiro e isso ser visto por você como um reconhecimento de uma área que está prestando serviço para o negócio e sendo visto como gerando valor, portanto, estratégico, como é que foi esse seu desenrolar para pegar o resultado na pesquisa de clima? Eu imagino que os resultados de liderança devem ter caído também, da primeira para a segunda ou terceiro ciclo. Caiu. Como é que você trabalhou virar para os gestores e falar assim, então, temos que falar sobre você ou sobre vocês? Sim. Como a gente já tinha criado uma relação de confiança e o que eu ia implementar sobre RH, eu sempre trazia a liderança junto. Então, quando eu falei, olha, vamos fazer uma pesquisa de clima, eu não simplesmente, como RH, falei, vou aplicar a pesquisa de clima amanhã e se preparem que eu vou saber o que está acontecendo nas áreas. Não, foi uma construção em conjunto. Então, a gente tinha as reuniões de liderança, eu levava, gente, olha, e se a gente conseguisse fazer uma pesquisa de clima nas áreas, onde eu consiga estratificar os resultados por gerência e vocês terem um diagnóstico um pouco mais apurado do que está acontecendo na área de vocês, para vocês conseguirem se movimentar. Eu vi que no início houve uma certa preocupação, porque, querendo ou não, poderia ter alguma exposição. Mas eu ainda acredito que isso é um movimento saudável, porque a partir do momento que o gestor também sabe que ele passa a ser avaliado, ele começa a se policiar mais, ele busca mais autodesenvolvimento daquilo que ele já sabe que ele tem algumas deficiências, ou se ele não sabe, a gente pode ajudar ele a descobrir. Então, na época que a gente fez o processo de cultura, no paralelo eu também fiz assessment. Então, antes de fazer a pesquisa de clima, eu fiz um assessment com todos os gestores. Então, a gente fez dinâmica de grupo, a gente fez aplicação de testes de avaliação de perfil, de potencial, desenvolvemos entrevistas com eles para entender as experiências que eles tiveram nas empresas antes de entrarem na Montreal, de qual mercado eles vieram. Fizemos um parecer juntando todos os resultados das 3 etapas e tivemos uma conversa com eles de feedback. Eu vou te trazer aqui uma conversa de feedback de tudo que a gente mapeou. Então, disso aqui tudo, pode ser que algumas coisas a sua equipe perceba e traga na pesquisa de clima. Então, se isso de fato for percebido pela equipe, é uma coisa que a gente vai precisar trabalhar. Então, a gente mais ou menos preparou os gestores antes de aplicar a pesquisa, porque, com certeza, tinha blocos de gestão. Então, eu tinha um bloco na pesquisa que era assim, sobre o meu gestor, sobre o gestor do meu gestor, até para entender como eram as relações hierárquicas lá dentro. Então, quando a gente fez o assessment, cultura, mais a pesquisa de clima na sequência, os gestores já tinham uma massa de informações de que algo poderia vir a respeito do perfil dele. E aí, quando eu entrei, a gente tinha bastante crédito de treinamentos dos anos anteriores que já tinham sido feitos em algumas consultorias. Então, eu aproveitei esses créditos, em vez de fazer a mesma turma com o mesmo conteúdo para todo mundo, eu falei, dentro do assessment, esse gestor precisa se desenvolver nisso aqui de comunicação. Então, esses 3 vão para esse curso de comunicação. Esses e esses precisam se desenvolver nisso. Então, eles vão para esse curso que vai ajudar eles a desenvolver isso. Então, eu mais ou menos preparei os gestores para que isso viesse. Foi fácil? Não foi, principalmente quando veio a pesquisa de clima. Para a gente apresentar isso para os gestores, às vezes tinha gestores que olhavam e falavam assim, nossa, mas a minha equipe me expôs demais. Mas não é a equipe que expôs, é o que acontece. Vamos reverter esse quadro? Dá para reverter.
Então, gera uma certa preocupação ali da liderança quando tem uma pesquisa. A gente não fazia só o resultado global, a gente abria por área, fazia apresentação por gestor por área. E aí a gente, lógico, para a empresa toda a gente fazia um pouco mais consolidado, mas para as áreas a gente fazia das áreas e normalmente sem o gestor, para ele também não se sentir constrangido naquele momento. Mas a gente trazia muito para a equipe assim, gente, como é que a gente pode ajudar o gestor de vocês a melhorar esses pontos que vocês falaram que não está legal? E a gente conseguia trabalhar a equipe para a equipe trazer essas sugestões. Olha, eu acho que se ele fizesse feedback com a gente pelo menos uma vez a cada 3 meses, seria legal para a gente alinhar as expectativas. Pô, isso é bacana. Então, muito do que às vezes também a equipe trazia como sugestão, a gente já levava para um PDI do gestor. Boa. E ele via que a equipe também estava querendo ajudar e não só fazer uma exposição dele. Boa. Então, esses primeiros 3 anos ali de pesquisa de clima foram bem importantes. E a gente aplicou pesquisa até na época da pandemia, para a gente entender como que estava o modelo de gestão à distância, que era muito novo para todo mundo. Isso também veio vários insights para trabalhar as equipes. E a gente também chegou a fazer o programa de liderança, né? Que a gente fez junto, onde a gente mapeou ali os principais gaps da liderança como um todo, para a gente continuar trabalhando essa liderança, que é extremamente importante e tem um impacto gigantesco na empresa como um todo, né? A gente fez um programa até bem extenso com vocês lá, né? Um ano, né? Teve desde pesquisa, game, conteúdo, mentoria, foi bem extenso foi bem mesmo. produtoso. Que bom. Bom, e aí, assim, para poder partir aqui para os finalmentes, você falou de cultura, falou de clima, já falou de entender o negócio. O que mais que você pode virar e falar assim, pô, Daniel, isso daqui foi o que virou a chave para eu sair de gestão de pessoas, abrir o olho da diretoria ou dos sócios e virar CEO aqui. O que você acha que pode ter tido essa virada? Porque você já veio fazendo a construção, Sim, né? sim. Mas quando é que você percebeu, tipo assim, tem chance ou é isso? Né? Como é que foi isso para você? Então, quando eu entrei na Montreal, eu nunca tive uma perspectiva de estar na cadeira que eu estou hoje. Por quê? Porque eu entendi assim, pô, que legal, a empresa vai continuar crescendo, ela vai abrir outros segmentos, ela vai começar a crescer, e eu vou vislumbrar criar uma diretoria de recursos humanos, onde eu vou dar suporte para vários segmentos aqui da empresa. Essa era a tua projeção, virar Era uma diretora de RH. Diretora de RH. Quando foi ali em 2020, como eu falei com a pandemia, a gente reduziu muito a empresa, a gente teve que reduzir toda a estrutura. Falar, poxa, mas ainda é muito bom trabalhar com turismo, ainda tem muitas pessoas aqui que acreditam no meu trabalho, então vamos continuar aqui, porque ainda tem muito trabalho para ser feito, principalmente nesse pós-pandemia, de a gente conseguir reerguer. E aí acabou que ficou uma única diretoria geral, os donos começaram a entender todo o trabalho ali que a gente vinha fazendo, e aí acabou que eles decidiram ir somente para o... A gente estava com 2 donos ainda participando da gestão ativa ali na empresa no dia a dia, e eles fizeram uma mudança no estatuto falando, não, a gente vai ficar só no conselho e a gente quer colocar profissionais de mercado nessas cadeiras. Então, na época, o diretor que estava com a gente geral foi convidado a ser presidente e eles me convidaram para a cadeira de diretoria geral. Na hora, eu confesso que eu assustei, porque eu via que tinha outros pares, meus gerentes, que tinham total condição também para estar naquela cadeira. É um movimento natural ser alguém da área de negócios, da área comercial, normalmente, para essa cadeira de operações, e, de repente, uma pessoa de RH estava sendo convidada. Por que eu acredito que isso aconteceu? Porque, como, de certa forma, o RH, a gente construiu um RH lá dentro que ele era... ele tinha atuação na empresa como um todo, isso eu acho que também foi um diferencial gigantesco. Porque, quando o RH foi estruturado dentro da Montreal, quando eu entrei, eu não respondia para o diretor ou superintendente A, B ou C, eu respondia direto para a presidência. Então, isso também me dava mais autonomia para ter a minha área de uma forma imparcial em todas as áreas. Então, eu não tinha influência sobre determinado diretor para que talvez desse um pouco mais de atenção para a área deles do que para as outras. Então, isso, na época, foi um combinado que a gente fez também quando eu entrei, que eu acho que me ajudou bastante nessa autonomia de conseguir implementar tudo que foi feito. E aí, quando veio o convite para ele assumir a presidência, ele falou, então, vem ser a nossa diretora. Eu falei, nossa, mas não foi muito isso que eu tracei para a minha empresa, para a minha vida, né? Mas aí eu pensei, poxa, pode ser uma oportunidade, porque eu vou conseguir ajudar a empresa nesse momento, através das pessoas, a alavancar todo o resultado que ela precisa. Então, foi desafiador, eu topei na época. Comecei a mergulhar mais ainda nas áreas, porque mesmo como RH, por mais que você conheça sobre o negócio,
tem detalhes da operação que às vezes você não entra porque talvez não precise, né? É mais uma responsabilidade do gerente daquela área, do gestor daquela área. Sim. Então, eu comecei a entrar mais nisso. E foi numa fase super desafiadora, porque a gente estava construindo um sistema, um dia fazer uma migração de todos os sistemas da empresa para um sistema novo, que é o Salesforce. E isso ia acontecer, assim, eu assumi em maio, isso ia acontecer em novembro e acabou que postergou para janeiro de 23. Então, eu acabei entrando ainda num processo de ter que conhecer tudo, conhecer de tecnologia, conhecer de financeiro. Então, eu me via estudando finanças, falando sobre balanço, sobre DRE, coisas que, quando eu estava no RH, não tinha essa necessidade. Então, foi muito nesse desafio. Eu falei, olha, eu não tenho todo o conhecimento que precisa para a cadeira, mas se vocês me ajudarem, vamos junto. E aí eu tive bastante apoio na época dos donos, do próprio presidente. Então, a gente foi construindo junto ali um formato de trabalho para a gente conseguir chegar onde chegou. E aí, no início desse ano, o presidente saiu e aí veio essa nova surpresa também dos donos me convidarem para assumir a cadeira de presidência. Confesso que o friozinho na barriga ele acontece até hoje, né? Porque é bem desafiador, é muita responsabilidade. Eu pude montar uma equipe ali comigo também, eles me deram essa autonomia que hoje eu confio muito na equipe que eu tenho. São profissionais incríveis que dominam bastante as suas áreas, o negócio. A gente já conseguiu avançar. Acho que em 6 meses a gente já fez tanta coisa que a gente olha assim e fala, caramba, olha tanta coisa que a gente já fez. E que é muito nisso, é numa construção em conjunto, assim. Não tem mais o lado A ou o lado B, é o lado Montreal. E isso foi muito legal. Muito então, bom. Essa construção, acho que ela foi super rica. E foi o que eles viram que eu conseguia fazer, unir aí a empresa de uma forma onde todo mundo trabalhasse em prol da Montreal. Então, acho que esse foi o diferencial. Muito bom, hein? Então, às vezes a gente se pega ali em questões técnicas, achando que isso pode ser um alavancador, mas no caso da Montreal, essa questão de montar times, trazer as pessoas, botar o time para poder gerar o resultado para o negócio, mostrar a potência que as pessoas unidas têm, foi um grande diferencial, né? Foi. Eles, inclusive, me trazem isso. Eu falo, mas por que eu, né? Eu sempre perguntava, mas por que eu? Porque você consegue fazer gestão de pessoas, você consegue unir as pessoas, você consegue ouvir as pessoas, você consegue fazer com que elas se sintam bem trabalhando aqui com você. Então, é por isso. Por acreditar nisso, por acreditar que hoje, quando você faz alguma coisa, você faz pensando na Montreal. E é isso que a gente precisa. Então, foi bem gostoso, assim, ouvir isso, sabe? Que eu acho que é um reconhecimento que você fica esperando durante a vida inteira, né? Acho que eu já tive vários reconhecimentos ao longo da minha carreira, mas esse foi um, assim, que eu falei, poxa, eu nunca imaginei que eu fosse ter no meu currículo presidente de uma empresa. Como eu falei, é desafiador, ainda tem muito desafio pela frente, mas com a equipe que eu tenho e, enfim, dedicada e aberta a sempre estar aprendendo e me desenvolvendo, a gente vai sair do outro lado, com certeza. Muito bom, parabéns, Fabi. Obrigada. Assim, uma carreira incrível que você está construindo. Aí vi, né? Você lá, a gente crescendo novinho lá junto, né? É isso. Na época que eu ainda tinha cabelo, pessoal. Existia isso. Mas a Fabi estava lá crescendo e eu vejo hoje você, assim, uma baita profissional que consegue aí trazer uma experiência muito grande. Queria que você desse um recado final ali para o nosso pessoal que está vendo o nosso podcast aí. O que você fala para a galera de RH? Para você se tornar estratégico em RH, o que você tem que fazer? Sim. Bom, primeiro ame o que você faz, né? Eu acho que você tem que trabalhar com pessoas, lidar com pessoas não é fácil. Eu acho que a gente tem que cuidar muito bem da gente, da nossa energia, da nossa espiritualidade, da nossa saúde mental, que a gente precisa estar bem para ajudar as outras pessoas. Então, primeiro, você tem que cuidar muito bem de você, gostar, ser apaixonado pelo que você faz e conhecer da empresa que você está ali, qual é a cultura que tem ali, saber fazer a leitura do cenário, qual é o momento de você entrar, qual é o momento de você falar, qual é o momento de você ouvir. Isso ajuda bastante a gente nesse processo estratégico. Acho que está sempre olhando para o mercado no sentido de conhecimento. Poxa, eu vi que aquela empresa está fazendo um processo bem legal lá sobre isso. Com quem de lá eu posso falar para trocar uma ideia? Acho que isso vale muito a pena também. Essa troca de ideias, ela enriquece bastante. E você também está disponível a ajudar outros profissionais de RH. Acho que a gente tem que ter uma rede de apoio e de trocas muito rica, né, Dani? Exato. Porque quando você passa em algumas empresas, você tem as culturas diferentes e sempre você vai sair com algum aprendizado dali. Com certeza, pode ser que eu tenha algum momento que eu vivi na minha carreira que alguém está passando agora por um momento parecido. Por que não trocar uma ideia sobre isso e a pessoa sair dali com novas ideias para que ela consiga fazer com que aquele momento que ela esteja passando seja mais produtivo, mais suave, que ela chegue no resultado que ela queira. Então, eu acho que os profissionais de RH cada vez mais precisam estar juntos mesmo para trocar as ideias,
serem apaixonados pelo que fazem e também apaixonados pelo negócio ali onde está inserido, conhecer bem aquela empresa e unir as pessoas, agregar as pessoas para um trabalho em equipe, para uma construção em conjunto, porque ninguém faz nada sozinho. Muito bom. Fabi, queria te agradecer. Muito obrigado por esse episódio aqui, esse tempo com a gente, né? Sim. Muito conhecimento, muitos insights. Tenho certeza que o pessoal aí tem muita coisa para poder caminhar. E eu queria te entregar aqui, ó, pegar aqui com o meu time, ó. Vamos pegar aqui, ó. Pronto. Uma lembrancinha da B2 para você. Ótimo. Opa! Obrigada. Para você poder lembrar desse momento como nossa convidada aí. Ótimo, obrigada. E a gente fala, ó, pessoas, estratégia e resultados incríveis. Maravilha. Então a gente acredita que quando a gente conecta pessoas, as estratégias corretas, os resultados vêm. Acho que você trouxe um pouquinho disso, né? Com certeza. E eu posso convidar também as pessoas a conhecerem a Montreal? Claro, por gente, favor. Então, por favor, quem quiser conhecer a Montreal e também ter viagens incríveis, assim como resultados incríveis, né? Entra no nosso site, Montreal Viagens. A gente tem vários lugares maravilhosos, hotéis lindos esperando por vocês. Relaxar, trabalhar muito é importante, mas relaxar também é preciso. Vai que dá para botar no pacote de benefício Olha lá, aí, né? Tá vendo? Vai que, né? Olha, a gente tem aí, a gente está fazendo um trabalho bem bacana com os RHs de levar a Montreal para dentro das empresas ali, com valores diferenciados para os colaboradores, para que vocês também possam dar esse benefício para ele ajudar na programação das férias dele ali, né? Então, a gente ajuda em todo esse planejamento ali das férias, da viagem. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, entra lá no nosso site. O Dani também pode falar aqui com o Dani, pegar o meu contato, eu faço uma apresentação para vocês, com todo prazer aí sobre a nossa empresa. Eu acredito que vocês vão gostar bastante. Muito obrigado mais uma vez. Mais uma vez. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse capítulo com a Fabi, CEO da Montreal, com uma carreira incrível. Ó, para mim, vários insights aqui. Ela já vai ajudar, já vou mexer algumas coisas aqui na B2 por conta dessa nossa conversa. E espero que vocês possam curtir os próximos episódios. Vejo vocês nos próximos episódios do B2Cast. Um abraço e até a próxima. Tchau, até a próxima.